Formação importante no Flamengo, rubro-negro reabriu tratativas por Tati Castellanos. Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. E a renovação de contrato entre Flamengo e Filipe Luís travou de vez a ponto de o Fla já pensar num plano B, num plano C. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também Everton Cebolinha pedido por Tite no Cruzeiro e o Cruzeiro vai ou não avançar nas tratativas por Gerson. Falo também sobre Nino, que era alvo de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Zenit tomou uma decisão sobre o atleta. Para completar, fim da fila no Vasco. Será que o Vasco acaba nesse domingo com um longo jejum que envolve vários jogadores importantes? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo reabriu conversas por Tati Castellanos. Atacante argentino de 27 anos de idade, que pertence a Lazio e é um velho interesse de Filipe Luís e José Button. Na metade do ano, o Flamengo tentou a contratação do Tati Castellanos, até chegou a um acordo com o argentino, mas não conseguiu avançar com a Lazio. Essa nova rodada de conversa se deu para saber se o Tati ainda topa jogar no Flamengo e quanto a Lazio pede para fazer negócio. O problema é que o Tati Castellanos, que nem tem feito tantos gols, é titular absoluto da Lazio. No último sábado, por exemplo, foi titular no 0-0 contra a Cremonese. Temporada do Tati de 11 jogos, 2 gols e 3 assistências. Desses 11 jogos, ele foi titular em 9. A ideia do Flamengo é tentar fechar o mais breve possível a busca e a contratação de um centroavante. Para não ficar estendendo demais essa negociação, Filipe Luís gostaria de ter o Pedro como um centroavante mais fixo e um outro camisa 9 de mais mobilidade. Durante o final de semana chegaram a especular que o Cauã Elias, jogador ex-fluminense que pertence ao Shakhtar, também interessa. O problema é que o Cauã foi comprado pelo Shakhtar por 17 milhões de euros e é artilheiro por lá. Certamente o Shakhtar vai tentar fazer negócio com o gigante do futebol europeu. Só para fechar em relação ao Tati Castellanos, hoje o atleta é avaliado em 25 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Ele havia sido comprado do New York City em junho de 2023 por apenas 15 milhões de euros. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuar lá por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe, o Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais.
Nicola, o Gerson tá voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Hora de falar sobre o Flamengo e a busca por um centroavante. Surgiu mais um nome. O site Transferfeed afirma que o Flamengo tem interesse em Cauã Elias, jogador de 19 anos de idade, formado no Fluminense e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros. Já dá para dizer logo de cara, ainda antes mesmo de uma resposta do Flamengo sobre esse eventual interesse, que o negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Shakhtar costuma complicar muito a saída de qualquer atleta, especialmente no caso do Cauã Elias, que é artilheiro do Shakhtar na atual temporada. São 11 gols em 25 jogos. Só a título de comparação, o segundo maior goleador do Shakhtar é outro brasileiro, Luca, ex-Santos, com 7 gols marcados. O Pedrinho aparece em terceiro com 6 gols. Se soma os gols do Luca e do Pedrinho, e eles equivalem a quase a mesma quantidade de gols do Cauã Elias. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, nenhuma pressa para o Shakhtar negociá-lo. Costuma ser hábito do time ucraniano contratar jogadores muito jovens no Brasil e revendê-los a preço de ouro para times do futebol inglês ou das principais ligas. Não acho que essa negociação aconteça, embora o histórico seja muito favorável ao Flamengo. Foram vários os jogadores revelados no Flu, vendidos ao futebol europeu, que prosperaram com a camisa do Flamengo. Vou citar 2 casos, do Gerson e do Pedro. O problema é que no caso do Cauã Elias, a temporada é bastante boa, de 25 jogos e 11 gols, como eu contei, e mais 3 assistências. É o principal jogador do time. Só para completar sobre o Fla, registrar que De La Cruz vai passar por uma pequena cirurgia no joelho esquerdo. Ele tem reclamado de uma série de inflamações, com um detalhe importante: o problema crônico no joelho do De La Cruz nem é no esquerdo, é no direito. Ou seja, o meio atacante uruguaio que fez bom jogo contra o PSG na final do Mundial de Clubes tem hoje problema nos seus 2 joelhos. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe 2 desses nomes: Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. Situações completamente diferentes. O Zenit pede um caminhão de dinheiro para liberar o Gerson. Já o Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Se não conseguir vender o jogador até 31 de dezembro, o Flamengo vai ser obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Essa cláusula faz parte do contrato entre os times. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar proposta nos próximos dias, pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o Rubro-Negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinisterra. E o Flamengo já começa a procurar no mercado possíveis substitutos para Felipe Luiz. O motivo? As tratativas com o técnico que venceu 4 títulos somente em 2025 estão travadas. O Flamengo não consegue avançar em relação ao salário e também há algumas cláusulas específicas de saída. Felipe quer ter uma multa facilitada em caso de propostas de times específicos. Pois bem, o Flamengo entende que chegou ao seu limite e não gostou do fato de o Felipe Luiz ter colocado o Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo, para negociar com o rubro-negro. A interpretação de que era possível chegar a um acordo sem a presença do empresário português.
Na teoria, o Felipe Luiz foi buscar a ajuda do Jorge Mendes, até porque já vislumbra a possibilidade de trabalhar num futuro não tão distante no futebol europeu. E é por causa de toda essa dificuldade e morosidade para a extensão do contrato que se encerra em 31 de dezembro, que José Botto já foi aconselhado a começar a buscar um plano B e um plano C no mercado. O Flamengo deu um prazo para que o Felipe Luiz responda à oferta, a última delas. Se essa oferta não vier, ou melhor, se essa resposta não vier, a tendência é que Felipe Luiz não permaneça para 2026, o que me chamaria bastante atenção. Técnico de 1 ano e 2 meses à frente do Flamengo, tendo vencido absolutamente tudo. Vai deixar o rubro-negro depois de quase vencer o Mundial? Você, na posição do Felipe Luiz, permaneceria ou não? Só para lembrar que hoje ele ganha 300 mil reais por mês. O Flamengo chegou a oferecer 1.250.000 mensais, mas o Felipe Luiz pede mais de 2 milhões de reais para permanecer no rubro-negro. Ele passa férias na Espanha e deve ter uma videoconferência ao longo da semana com o José Botto e com o presidente BAP para tentar avançar nessa prorrogação do contrato. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Minha família boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, atualizações importantes e atualizadas do Flamengo, do mercado da bola, do maior clube do mundo, né, o Rubro Negro. Espero que você gostou desse vídeo, então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ative o sino das notificações para sempre estar atualizado e receber as últimas novidades do Mengão, combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui. Um grande abraço para você, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Fui!